Olá, Regina Araújo falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Vamos falar sobre um assunto hoje que pode te auxiliar muito, principalmente se você é iniciante, principalmente se você está cansado ou cansada de fechar todos os meses no negativo. Vamos falar sobre plano de trading. Você sabe o que é um plano de trading? Vamos parar de frescura e vamos falar a língua nacional, a minha língua, a língua da dona de casa, da balconista, do pedreiro, do jardineiro, do açougueiro, do médico, da engenheira, que é esse povo todo que alimenta a nossa bolsa de valores. E essas qualificações não querem dizer nada, a não ser que todos, independente da cor, raça, crença, religião ou qualificação, podem operar na bolsa de valores ou no Forex. Plano de trading nada mais é do que plano de trade. E você? Você tem um? Mas eu não vou falar aqui que você tem que colocar X valor na corretora, operar com X contratos, ter meta X de perda ou meta X de ganho. Isso são só números, e com meia dúzia de rabiscos ou uma planilha você define isso. Vou falar do comportamento que você tem que ter por trás disso. Não vou falar só de operação, que estratégia eu vou usar, se eu vou usar indicador, price action, tape reading. Plano de trade abrange tudo isso. Primeira coisa que você precisa ter no seu plano de trade: uma rotina. Você precisa ter uma rotina. É como tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde e jantar. Imagine se no seu de jejum, ao invés de tomar o café da manhã, você jantasse. Olha quantas etapas de uma rotina diária você pulou. O que você precisa fazer antes e o que você precisa fazer depois. O que eu faço? Eu, Regina Araújo. Qual é a minha rotina? Bom, eu levanto em jejum e já tomo logo uma rabo de galo. Espero uns 5 minutos, claro, é o suficiente para chamar o Hugo, tomando uma dose de rabo de galo às 5h30 da manhã, que é a hora que eu acordo, e depois eu vou operar. Mentira, só para descontrair, tô brincando. Eu, na verdade, faço todos os dias uma caminhada de manhã. E isso nada tem a ver com perda de peso, é só para ter um exercício físico entre as minhas tarefas diárias. Porque se eu emagrecer mais, eu vou dormir na agulha. Eu tenho 1,80 m e peso 48 kg. Não preciso emagrecer, mas eu preciso de uma atividade física. E caminhada faz bem para a saúde. Então, eu incluo isso no meu plano de trade. Faça você também algo que te dê prazer e que de quebra te traga outros benefícios antes de começar a operar. Depois disso, e depois de me alimentar, é que eu vou pensar em operar. Saiba o que você vai fazer depois de operar e atingir a sua meta de ganho ou de perda. Sim, tenha a meta de perda, pois ela faz parte da nossa atividade diária. É muito importante que você não fique querendo operar o dia inteiro, que você não tenha tempo ocioso. Se você não tem outras atividades, arranje. Sei lá, vai para a academia, vai cortar a grama. Se você é mulher, vai costurar aquela roupa rasgada do maridão, vai dar uma geral no quartinho da bagunça. Não importa, só não fique o dia todo atolado nisso. É estressante e pode trazer resultados ruins. Outra coisa muito importante é pensar nas suas tomadas de decisão nesse plano de trade. Quando você vai comprar? Quando você vai vender? Qual é a estratégia que você utiliza tecnicamente? É leitura de candles? Você vai usar algum indicador? Você se sente confortável aliando o price action à leitura do book de ofertas? Enfim,
Tudo que você estuda teoricamente é importante que você aplique na hora do trade. Depois, junto com tudo isso e não menos importante, é o gerenciamento. Qual é o seu objetivo? Quanto você tem definido como meta de ganho diária, meta de ganho semanal, mensal, trimestral ou semestral? Quanto você tem definido de meta de loss, de prejuízo, de perda diária, semanal, mensal, trimestral ou semestral? É importante que você tenha tudo isso anotado, à mão, muito claro e objetivo, porque é isso que vai te levar a seguir o plano e obter sucesso. Como um adicto. Você sabe o que é um adicto? Adicto é aquela pessoa que tem a vida controlada pelas drogas. Ah, Regina, mas você está me comparando a um drogado? Sim, e me incluo nessa. Pode não ser o caso de todos, mas é da maioria. Eu vim de ensinamentos equivocados sobre trade, viciadas em ações, atitudes e tomadas de decisões no trade que não me beneficiaram em nada. Eu estudei e pratiquei tanto aquilo que virou um vício ruim, difícil de me desvencilhar dele. E como é que faz para se livrar desse vício? Trace e siga o plano de trade religiosamente. Depois que eu passei a fazer isso, as coisas mudaram para melhor. Eu nunca mais quebrei uma conta e estou sempre fechando os meses no positivo. E como é que o adicto faz? O adicto participa de um programa diário onde ele executa todos os passos na tentativa de ser bem-sucedido, mas só por hoje. E cada dia que passa é mais um dia vencido, mais um dia de glória. É tudo dosado. É um dia, um passo de cada vez. É todo dia matando um leão. E para você, que é trader, será a mesma situação. Até que você execute o plano de trade correto, que te levará a executá-lo automaticamente, sem sofrer e com taxas de acertos ascendentes. Se você tem estipulado quanto você pode perder por dia, mesmo assim a longo prazo, você consegue visualizar um bom resultado. Se você tem esse plano de trade à mão, isso com certeza vai mudar a sua forma de operar, porque você pensa: bom, hoje eu bati minha meta de ganho, mas ontem eu tive uma perda, mas eu ainda estou no lucro na semana. E isso é muito importante. Vamos falar de disciplina? E eu diria que esse é o ponto principal, o carro-chefe do plano de trade. Pensa comigo. Você não tem um patrão de olho em você te cobrando metas, resultados. O seu patrão é você e é você que tem que se cobrar e se respeitar como tal. Ser trader é ser dono do seu próprio negócio. É você que vai gerir tudo, vai decidir quanto vai investir no seu negócio, quanto quer ganhar, com quanto tem que fechar o caixa no fim do mês para não ter que fechar seu negócio, quanto você vai ter que reservar para pagar os impostos. Tudo vai depender única e exclusivamente de você. E uma das melhores vantagens de ser trader para mim é essa, é não ter patrão. É acordar e sentar em frente ao meu computador, descabelada, de pijama ou até sem ele. Isso não tem a menor importância, desde que você tenha disciplina e haja como dono do seu negócio. Um dos maiores erros que vejo e já fiz como iniciante é querer ganhar muito num único dia. É não se dar conta de que uma caminhada de 1000 passos começa pelo primeiro. Vou mostrar uma coisa para você que pode ser útil.
mas só se você entender esse lance dos 1000 passos, começando pelo primeiro, que envolve a disciplina e a rotina, como já falamos. Vamos falar de juros compostos? Vamos falar sobre juros compostos. Para quem não sabe o que é juros compostos, é o famoso juro sobre juro. Eu tenho uma planilha aqui que vai exemplificar para você qual é a projeção de ganho a longo prazo e todos os dias fazendo um pouquinho, que é o que eu sempre falo nos vídeos e é o que eu sempre recomendo para os iniciantes. Todos os dias coloque um pouquinho dentro do seu cofrinho. Todo dia você alimenta o cofre. É aos poucos, você tem que pensar a longo prazo. Eu tenho essa planilha aqui, vou fazer alguns exemplos com base em uma conta de R$1.000, um ganho diário aí factível, né? Possível até para os iniciantes de 3% ao dia, para que você coloque isso no seu plano de trade. Você tenha isso bem visível e que você possa, através dos números, né? Porque números não mentem, tentar enxergar a longo prazo e sobreviver aí no mercado financeiro. Eu vou disponibilizar essa planilha para download, vou deixar o link na descrição do vídeo. Com uma conta de R$1.000, ganho diário de 3%, quanto eu preciso fazer no primeiro dia? R$30. No segundo dia, R$30,90. No terceiro dia, R$31,83. No quarto dia, R$32,78. No quinto dia, que é o fechamento da semana, R$33,77. Quanto eu terei ganho se eu seguir esta planilha à risca, rigorosamente, no fim do mês? R$1.159,27. E se eu fizer isso na semana seguinte, acompanhando aqui o plano de trade? Na segunda semana, R$1.343. E na quarta semana, que é o fechamento do mês, onde no último dia da semana eu terei que buscar uma meta de R$52,61, de acordo com o plano de trade. Eu terei R$1.800. Ao longo de um mês, seguindo esse plano de trade, eu teria quase dobrado a conta. E se eu fizer isso por 2 meses, que são 8 semanas? No último dia da semana, ao longo de 2 meses, eu teria que buscar um ganho de R$95 no dia. Qual seria o valor final? R$3.262. Ao longo de 2 meses, seguindo religiosamente o plano de trade, eu terei triplicado a minha conta que iniciou com R$1.000. Então, você que é iniciante, não queira resolver a sua vida financeira em um único dia. Isso é um processo gradativo. E se você souber fazer bom uso desse plano aqui, dessa planilha de juros compostos, você será bem-sucedido. Dificilmente você fechará o seu mês com o saldo negativo. Mas isso, como eu disse lá atrás, exige o quê? Uma rotina, planejamento, gerenciamento de risco, disciplina e, acima de tudo, instrução. Não adianta você ter nada disso planejado, colocado em papel, à mão, se você não sabe o que fazer quando você abre um gráfico. Então, antes de qualquer outra coisa, instrução. Instrua-se. Primeiro você aprende e depois você vai tentar ganhar dinheiro. Não faça o caminho inverso. Eu fiz o inverso. Primeiro eu perdi dinheiro e depois eu fui buscar estudo, conhecimento, instrução. Faça o caminho correto. Primeiro se instrua e depois entre para o mercado financeiro. Eu vou dar alguns exemplos aqui no mini índice de como atingir essa meta de R$30, por exemplo, né? Vamos tomar o primeiro dia aqui como uma meta de R$30 para atingir. Quantos pontos eu preciso para atingir uma meta de R$30 no mini índice? Vamos lá. R$30 dividido por 0,20, que é o valor por ponto que o mini índice paga, tá? Para uma conta de R$1.000, nós vamos trabalhar, e é o mais recomendável, apenas com um contrato.
Então, com um contrato para atingir R$30 aí de meta diária neste dia, então com R$30 para atingir a meta de R$30 do dia, eu preciso de 150 pontos. Como você vai conseguir esses 150 pontos, é você que vai definir, porque o seu grande desafio como trader é colocar dentro da sua rotina, do seu dia a dia, o seu plano de trade e o seu gerenciamento de risco. Isso é função sua. Não adianta eu chegar aqui e dar tudo de mão beijada para você, porque você vai enfrentar situações no gráfico, né, operando, que vão exigir de você conhecimento, inteligência. Então, isso é com você, esse é o seu desafio. Vou pegar esse gráfico aqui do mini índice da última sexta-feira, que foi dia 6 de setembro de 2019, e vamos ver aqui quantas vezes eu consigo, observando esse gráfico, pegar os 150 pontos que eu preciso para atingir a minha meta de R$30. Bom, eu vejo aqui várias oportunidades. E aí você vai dizer para mim que com o gráfico pronto é fácil. Mais uma vez eu digo para você, é aí que está o seu desafio. É você quem tem que executar as suas operações. É você que tem que encontrar as melhores oportunidades de acordo com o que está acontecendo no gráfico naquele momento, que é o que eu faço diariamente. O que eu vou apontar aqui são coisas que vocês veem sempre nos meus vídeos. As minhas entradas são sempre as mesmas. Como é que eu opero? Eu opero com base em regiões, suportes e resistências importantes e me baseio também nos candles de reversão ou candles gatilhos. É a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos supor que eu não sei nada do que está acontecendo daqui para frente e eu vou analisar apenas o que já aconteceu aqui atrás. Eu tenho aqui uma região de resistência importante, aqui também. Se eu olho para trás, essa região aqui de suporte faz sentido aqui, porque ela serviu de resistência e jogou o preço para baixo. Ok. Aqui acima também, ó, o preço sentiu resistência em passar por aqui e por 2 vezes jogou o preço para baixo. Então, eu já tenho uma resistência e eu tenho uma região de suporte. Tá, o que mais eu vou anotar aqui? Vou colocar uma linha aqui e uma linha aqui. Por que eu coloquei essa linha aqui? Porque aqui está identificando para mim a última mínima, onde eu também identifico um candle de reversão, que é o spinning top, é essa vela aqui. E aqui eu tenho uma região de resistência importante, onde o preço por várias vezes tentou ir mais adiante para atingir essa região de resistência e ele não passou. Deixou vários pavios, identificando para mim a perda da força compradora e jogou o preço para baixo. Ótimo, essa é a minha análise. Então, eu tenho aqui a região de suporte e eu tenho o candle de reversão, o spinning top. Pronto, aqui para mim é uma boa entrada. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, a minha entrada será a partir do rompimento do spinning top e eu preciso de 150 pontos. Preciso de 150 pontos para atingir a minha meta de R$30 no dia. Legal. Qual é a relação risco-retorno? 1 para 1. É o mínimo, tá? O mínimo é a relação risco-retorno 1 para 1. Não arrisque o seu capital. Se a operação não te der pelo menos 1 para 1, não entre. Espere uma melhor oportunidade. Então, aqui eu tenho a oportunidade de atingir os meus 150 pontos, mas eu fiz uma análise em que eu acredito que o preço pode ir mais adiante, que ele pode chegar nessa região de resistência aqui que eu marquei. Se ele chegar nessa região de resistência,
Aqui dá os 150 pontos. Se ele chegar nessa região de resistência, eu vou ter uma gordura a mais, e isso é ótimo. Então, se você fizer uma análise e visualizar que o preço pode ir além da meta que você precisa no dia, tente alongar o seu trade, mas sempre se protegendo. Sempre que você alongar o trade, você vai subindo o seu stop, vai tirando o seu stop do risco. Vamos ver se o preço foi lá? Olha, o preço atingiu os meus 150 pontos que eu precisava e ele também atingiu a região de resistência onde eu acreditei que o preço poderia tocar. Inclusive, ele foi além. Ele foi na linha de resistência maior. Então, eu poderia ter pego 150 pontos aqui, 265 pontos aqui que me dariam R$53. E se eu tivesse alongado até a linha de resistência maior, eu teria pego 410 pontos que me dariam R$82. Quase 3 vezes mais a minha meta do dia. Então, você precisa ter esse feeling. Não pode sair correndo da operação, o medo do que está acontecendo no gráfico. Se você quer alongar uma operação, proteja-se. Eu sempre mostro isso nos meus vídeos. Eu vou subindo o meu stop, eu vou tirando o meu capital do risco e assim eu consigo fazer uma gordura a mais. Tenha esse feeling, tenha esse jogo de cintura, porque quanto mais capital você fizer, além da sua meta diária, mas é claro que isso é quando você visa uma oportunidade. Não é para você ficar o dia inteiro operando, fazendo várias operações. O ideal é que você faça até 3 operações no dia para atingir o seu objetivo e acabou. Depois daí fica muito estressante e você fica muito mais exposto ao risco. Ó, aqui também neste pimbarzão aqui, ó, daria uma excelente entrada. Ó. Qual é a relação risco-retorno aqui? Quase 1 para 1, né? Por quê? A entrada no rompimento do pin bar para sair onde? Para sair no teste desta máxima aqui, ó. Para sair no teste desta máxima. Então, sempre coloco uns pontinhos antes, ó. Olha a relação risco-retorno. 1 para 1, né? Eu arrisco perder R$36 para ganhar 46. Então, aqui eu teria mais uma oportunidade de pegar os meus 150 pontos para atingir a minha meta do dia, que seriam de R$30. Se você tiver paciência, você terá várias oportunidades no dia de atingir a sua meta diária. Só precisa ser paciente. O maior problema dos iniciantes é a ansiedade. A ansiedade é que te leva às perdas. Então não seja ansioso, analise o gráfico com calma, faça essa análise, gerencie o seu risco-retorno. Veja se compensa você entrar numa operação que não te dá nem 1 para 1, que é o mínimo. Às vezes não compensa o risco. Aguarde, espere a melhor oportunidade, ok? Esse é o seu grande desafio como trader. É colocar dentro do seu conhecimento, que a instrução vem antes de qualquer outra coisa. Então, você precisa aliar o seu conhecimento a um plano de trade e colocar tudo isso dentro do seu gerenciamento de risco. Tem que caber tudo dentro deste plano. Eu sempre digo que é uma engrenagem, que todos os componentes, todas as situações têm que andar em sincronia. A sua rotina diária tem que ter dentro dela o seu plano de trade, o seu gerenciamento de risco e, acima de tudo, a sua disciplina. Porque também não adianta nada ter um plano de trade, um gerenciamento de risco adequado se você não tem disciplina. Não funciona.
é a engrenagem. Lembra? A engrenagem tem que andar em sincronia. Então, tudo tem que casar. Depois que eu passei a fazer isso, eu nunca mais quebrei uma conta, eu nunca mais fechei um mês no negativo. Porque eu sigo a minha rotina, eu sigo o meu plano de trade. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se, ajude o canal a crescer. E para você que já é inscrito ou inscrita do meu canal, se esse vídeo foi útil para você, dê um like, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.